falhando um pouco aqui. Já tem uns dias que eu não gravo porque muita correria, né? Aí uma perguntinha só para vocês entenderem porque rede social, etc e tal, dedico tanto, coisa tipo 90% do que eu escrevo, do que eu posto, do que eu compartilho, etc, para engajamento político. Por que isso? Porque política. Bem, para ser sincero, eu queria estar tratando de outros assuntos, por favor, né? Tá querendo me preocupar com o Rodrigo Maia, com aquele gordo filha da puta que diz que, por mim, isso aí tinha que botar numa praça pública e fuzilar. Mas vamos lá. E convenhamos, não são sentimentos tão elevados que a gente sente quando lembra de certas figuras. Mas o que eu gostaria de falar muito? Poxa, gostaria de falar de assuntos mais elevados, gostaria de falar de música, eu gostaria de falar assim de um estilo musical que eu gosto muito, que é o rock progressivo. Assim, poxa, queria estar me dedicando mais a ouvir e falar sobre isso. Porém, é aquela coisa, né, meu? A gente vai percebendo o mundo ao nosso redor. Processo assim de imbecilização coletiva, assim, em larguíssima escala. A gente tá ouvindo um Soft Machine, um Alan Holdsworth. Aí o outro lado tá ouvindo funk, tá ouvindo sofrência. Porra, sabe o que é tá num lugar onde você mora e perto tem um posto de gasolina que só fica essas porra de sofrência? Pô, não tem que aguente uma porcaria dessa, né? Então a gente vai percebendo o que há por trás, qual é o pano de fundo desse processo de imbecilização e de destruição da intelectualidade, destruição de gosto musical. Afinal, eu vou aceitar ser somente um lobo solitário nessa história? Eu vou aceitar somente ficar vendo o circo pegando fogo e somente ter o trabalho de ficar me preservando a mim ou até ou família, se eu conseguir formar uma família que seja, sei lá, compatível com com a minha visão de mundo, com o que eu creio que seja o melhor. Porque do jeito que tá esse processo crônico de imbecilização, as coisas vão diminuindo a cada momento que passa. Então, a partir do momento eu percebi, não, pera lá, isso passa. Isso é uma questão política também. Isso aí envolve agentes políticos, envolve todos esses agentes, os agentes históricos, etc. e tal. E não tem como, simplesmente não tem como ficar de braço cruzado vendo essa política ter sido levada por exemplo, pelo PT e principalmente pelo PMDB, que criou via José Sarney a Lei Rouanet e colocou a classe artística sob seu jugo de escravidão. A gente vê, por exemplo, o Malcione tá aí. O que se diz por aí que ela fez aquele vídeo lá defendendo o Flávio Dino porque foi o homem lá que mandou, foi o velhão que mandou lá do Maranhão, o Senhor dos Anéis. Ela não faria aquilo ali sem autorização do Senhor dos Anéis, do criador da Lei Rouanet, que foi ele que criou a lei, que na época era a Lei Sarney, foi derrubada e se tornou depois de Lei Rouanet, graças ao tal de Sérgio Paulo Rouanet, uma coisa assim. Por mais que a lei possa ser bem aplicada, mas ela foi criada com esse intuito de escravizar a classe artística. Aí eu vejo o sujeito dizendo, não, quem é artista tem que ser contra o Bolsonaro. Bem, eu já vejo o contrário. Eu já vejo que o artista ele é utilizado simplesmente como um mero escravo de causas políticas muito mais profundas que ele, da sua ignorância ou da sua realmente baixeza moral, já que alguns realmente têm desvio de caráter, não são capazes de perceber isso. Mas aí, a gente vai ficar
debaixo desse jugo de pessoas com desvio de caráter para sempre, ou a gente vai simplesmente descruzar os braços e entrar, querendo ou não, no engajamento político. Então foi por isso que eu, de uma certa forma, diminuí muito a minha procura solitária pelo que há de mais, vamos dizer assim, pelas fronteiras e navegar para mares distantes, sei lá, de rock progressivo, de rock psicodélico, de música brasileira, etc e tal. Porque, pra quê? Eu vou ter esse conhecimento só pra mim? Vou ter que ficar compartilhando com quem? Com um ou dois amigos? Vou ficar que nem aquele outro lá do filme Eu Sou a Lenda, vou ficar solitário? Não, porra. A gente tem que, de alguma forma, descruzar o braço e entrar nesse engajamento político. Se for o caso, está, por exemplo, filiado ao partido político, né? Por que não? Não precisa fazer tudo. Cada um tem a sua função na sociedade. O Gramsci, por exemplo, o que ele fez? Ele entendeu que o socialismo ele teria que ser organizado de uma forma empresarial, cada um com a sua função. Então, é uma coisa simples, que é aplicável em qualquer tipo de modelo. Que ele percebeu que nesse ponto o socialismo ele era deficiente. Mas a gente acaba não tendo essa noção tão básica e tão elementar. Vamos cumprir com os nossos papéis, principalmente agora. E aí, você vai ficar aí, você que tem uma noção de que você tá sozinho, você vai ficar, não vou discutir política, eu não vou ficar fora, eu não vou me tocar. Não tem isso não, você vai viver solitário o resto da tua vida se você viver assim. Eu me recuso a isso. Aí, é por isso que, se você for na minha rede social, coisa de política, muito disso. Eu até tô botando uma outra coisa de música pra relaxar um pouco, porque também não dá, né? Mas é o jeito, né? A gente tem que, de alguma forma, estar dentro desse engajamento para tentar, de alguma forma, reverter esse processo de emburrecimento que realmente está dentro de um projeto político de poder. Tem que estar contra isso, tem que ser propositivo a algo que seja alternativo a esse tipo de processo de emburrecimento. Bem, o que mais eu posso dizer é que dia 17 está aí, né?